Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre geopolítica do Cone Sul, né? Teorias e questões geopolíticas do Cone Sul e elementos do pensamento geopolítico, um pouco geoestratégico, geoeconômico, dos países que compõem essa região. Né? Da última vez que a gente postou, e devido a várias questões, a gente acabou ficando sem postar durante um bom tempo aí nas últimas semanas. Mas nessa semana, agora a gente está retomando as nossas atividades, começando justamente com a continuidade dessa sequência, desse tipo de pensamento que a gente quer trazer e terminar, né, essa sequência, na verdade, dar continuidade, né, nessa sequência. Nos últimos dois vídeos, nós analisamos a forma de organização desse tipo de pensamento nessa região do Cone Sul, considerando os países do Cone Sul como Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Né? Então nós pegamos esses países, não pegamos o Brasil em específico. Né? O Brasil tem uma escola em que pese uma seção, uma região mais ao sul-sudeste do Brasil faça parte desse Cone Sul, né? Geralmente é considerado como parte do Cone Sul. Na verdade, a gente está focando mais nas teorias geopolíticas desses países, porque as teorias geopolíticas do Brasil são bem conhecidas aqui entre nós, né? E com o intuito de trazer os resultados de algumas pesquisas de doutorado sobre o pensamento desses países em específico que a gente fez essa sequência. Né? Só lembrando que a última vez que a gente fez um vídeo faz muito tempo, então acabou só para relembrar os objetivos dessa sequência em específico. Né? No vídeo de hoje eu queria analisar com vocês o pensamento geopolítico uruguaio em específico. Tá? Então tentar trazer algumas características, e o texto que eu estou usando como base para esse vídeo é do Lincoln Bisozeiro Revelez, né? De 2019, então é um texto bem recente, um texto bem interessante porque o título, né, traduzido para o português, é Os Estudos Internacionais no Uruguai do século XXI, né? Linhas temáticas, avanços e desafios. E aí é bem interessante porque o foco que o Bisozeiro vai tentar fazer nesse texto, e ele é um autor que tem uma produção bem interessante, vai ser justamente tentar colocar de que forma que, pelos uruguaios mesmo, já houve algum tipo de reflexão sobre esse termo que eu achei bem interessante que eles usam, que é o Uruguai internacional. Então, não necessariamente as questões, porque, por exemplo, quando a gente pega a teoria geopolítica brasileira, é muito comum nós vermos nesses debates reflexões sobre o Brasil em específico, né? Numa lógica que a gente chamou no outro vídeo lá de Kieliniana, né? Ou seja, essa derivação um pouco do pensamento do Kielin, né? Do Rudolf Kielin, teórico que criou o termo geopolítica, junto com alguns outros, demopolítica, ecopolítica e tudo mais, para pensar a ação do Estado sobre o seu espaço, sobre o seu território. O pensamento brasileiro ele é muito marcado por essa lógica kieliniana, né? Ou seja, vamos pensar os problemas do Brasil, porque resolvendo os problemas do Brasil a gente resolve todas as questões e acaba conseguindo levar aí a projeção, né, para usar o termo do Mário Travassos, a projeção brasileira no resto do continente. Como a gente viu no vídeo da Argentina, esse tema da projeção e do aumento da capacidade do Estado de atuar diante do seu território, do território de outros, é um momento muito importante, também é um tema muito importante também nas reflexões do pensamento geopolítico argentino. Não é a mesma coisa com relação ao pensamento geopolítico uruguaio. E aí eu achei bem interessante isso, acho que é uma das partes mais interessantes de compartilhar dessa pesquisa, justamente porque, no caso do Uruguai, o pensamento sobre o papel do Uruguai no sistema internacional, ele segue um caminho um pouquinho diferente, né? Lembrando que o próximo vídeo nós vamos fazer sobre o Paraguai e depois sobre o Chile, né, que também tem as suas características específicas. As duas escolas que um pouco mais se aproximam são a Argentina e a brasileira. A brasileira influenciou muito fortemente a Argentina, como a gente discutiu no último vídeo, né, a escola brasileira e a escola argentina. No caso do Uruguai, é muito interessante porque o Bisozeiro ele coloca que uma questão histórica muito importante, que o pensamento com relação ao Uruguai por parte dos uruguaios, né, só começou a ser realizado quando caiu o mito da Suíça latino-americana. Né?
É interessante a gente lembrar que o pensamento sobre o Uruguai, ou a própria história do Uruguai, ela está muito ligada já de partida, né, a potências estrangeiras, né, a questões que envolvem fronteiras e outros tipos de pensamento. Né? E nisso ele divide mais ou menos o Bisozzero, né, o autor do texto, divide de duas formas interessantes esse pensamento sobre o Uruguai internacional. Por um lado, esse pensamento tenta analisar as origens do Uruguai como país, como que ele surge. E como eu disse, é muito importante a gente perceber justamente que o Uruguai, ali, né, da sua independência em 1826 com relação ao Brasil, até então província da Cisplatina, durante um breve período de tempo, né? Já desde lá, enfim, do processo de descolonização das Províncias Unidas da Prata, né? Mas esse processo, esse avanço com relação à formação do Uruguai como país, sempre teve muito ligada, por um lado, a um projeto federativo de organização, né, dos departamentos federais, de organização muito baseada no ideário do general Artigas, né? E, por outro lado, pela influência da economia na formação do Uruguai, né? Então, se por um lado a gente tem um recorte mais nacional, que analisa de uma forma ou de outra a evolução dessa região específica desde a época colonial, né, circunscrevendo todo o processo de independência vinculado aos setores sociais, que usam, né, enfim, o seu referente territorial econômico, né, e também um conjunto de história das ideias, influenciadas muito pelo projeto federal do Artigas, pela figura da maçonaria, que é muito forte no processo de independência do Uruguai, né, mas também, por outro lado, pela importância da ligação do Uruguai com o Império Britânico, né? E essa ideia de que o Uruguai surge para a Grã-Bretanha como a possibilidade de ter um estado tampão na região da Bacia do Prata, impedindo que, de uma forma ou de outra, conflitos entre Brasil e Argentina impedissem o fornecimento de carne, principalmente, para aquela região. Né? Nesse sentido, alguns estudos que têm uma pegada mais econômica e tudo mais fazem uma sistematização do processo de descolonização em função da inserção econômica e política internacional do Uruguai, né, em particular na disputa ou na repartição do território entre as potências coloniais. Qual que é a questão? Em que pese essas duas vertentes, né, no século XIX, principalmente a vertente que pensa o projeto federal e a figura do general Artigas, e a partir do século XX já essa pegada mais economicista, de pensar dentro do sistema mundo moderno, mais para o final do século XX e tudo mais, existe uma ausência dentro do Uruguai de estudos sobre a sua função internacional. Porque quando o Uruguai surge como esse estado tampão, como fornecedor de carne privilegiado, primeiro para o Reino Unido, depois para os Estados Unidos, ele já tem uma posição internacional colocada. E aí é muito interessante perceber. Né, o Uruguai, durante esse século XIX, começo do século XX, ele se coloca como um país que já tem definida a sua estrutura, a sua organização, o seu papel no mundo. Então não surge o questionamento. Né? Não estou falando que não teve história diplomática ou que não teve relações exteriores do Uruguai, mas não houve um pensamento até o século XX com relação a qual seria o papel do Uruguai no mundo ou na América Latina. Justamente porque quando ele surge, esse papel já está dado, né? Ele já está garantido de uma forma ou de outra nessa inserção da lógica econômica primeiro do Império Britânico, depois com relação aos Estados Unidos. Né? Então é a partir da década de 40, década de 50 do século XX, que começam a surgir alguns questionamentos sobre o Uruguai internacional, sobre qual seria o papel internacional do Uruguai, qual seria o papel que cumpriria esse pequeno Estado com uma economia altamente primarizada, né, pautada muito na produção de carne e de ovelhas, né, assim, como que ele se inseriria, sendo que ficou até a década de 40, a década de 50, sendo esse hub produtivo, né, e também financeiro internacional, os cassinos, né, Punta del Este, que até hoje tem a presença de muitos milionários e tudo mais, também por causa dessa condição diferenciada, de uma forma ou de outra, do Uruguai na região. Né? E um pensamento mais propriamente geopolítico no Uruguai começa a surgir com o Luiz Alberto de Herrera. Né? O Herrera era líder do Partido Nacional, né, em oposição com o Partido Colorado. E ele começa a criar uma certa reflexão, e vejam isso já na década de 40, década de 50 do século passado, né?
de uma forma ou de outra se opondo à figura dos Estados Unidos. Porque como a Argentina, nesse mesmo período, tinha uma tendência nazi-fascista, né, era aliada do Eixo, né, o regime militar da época na Argentina apoiava as potências do Eixo, a Alemanha, a Itália, o Japão e tudo mais, os Estados Unidos chegaram a promover, assim como eles pegaram aqui a base de Natal, né, no Rio Grande do Norte, como uma base naval para, a partir de Natal, né, ter controle sobre o Atlântico em direção à África e também em direção à Europa, havia um plano dos Estados Unidos de instalar bases militares no Rio da Prata, né, no Uruguai, contra a Argentina, de uma forma ou de outra. Né? E essa discussão começou a fomentar dentro dos partidos qual que era a função do Uruguai nesse sistema internacional. Né? Devemos ou não devemos aceitar essas bases navais? Devemos ou não devemos aceitar que os Estados Unidos tenham força militar aqui? Né? E ao mesmo tempo, o Herrera, quando ele chegou a ser presidente do Uruguai durante o período, deu uma negativa aos Estados Unidos com relação à Guerra da Coreia, né? Continuando, de uma forma ou de outra, uma tradição de neutralidade que o Uruguai vinha construindo, né? Um dos motivos pelos quais ele recebia o nome de Suíça da América Latina, ou da América do Sul. Né? Só que o Herrera ele tinha uma forte perspectiva latino-americana, né? E de uma forma ou de outra ele se contrapunha ao Partido Colorado, que tinha uma visão mais universalista e pan-americanista pautada nas lógicas da doutrina Monroe, né, e daquilo que ditavam os Estados Unidos. E durante algum tempo, o pensamento de participação internacional do Uruguai no mundo ficou entre essas duas lógicas, ou seja, por um lado, o Partido Nacional, liderado pelo Luiz Alberto de Herrera, falando, não, nós somos latino-americanos, nós temos que nos integrar, né, de certa forma com uma projeção em direção ao Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, enfim, nos integrar nessa lógica inteira. Né? E por outro lado, havia o Partido Colorado que pensava com relação a uma questão mais de participação universal, mais ou menos num tipo de pensamento muito próximo do que a Inglaterra está fazendo hoje em dia, né? O Reino Unido está fazendo hoje em dia depois do Brexit, né? Então, não, nós somos universais, nós vamos negociar com o mundo todo, nós temos essa oportunidade, nós vamos fazer com tendência a um alinhamento maior com os Estados Unidos. Né? Então, essa oposição, ela gerou aquilo que chamava de, pautada pelo bipartidarismo, muito típico do Uruguai durante o século XIX e durante o século XX, criou essas duas vias, uma via mais estadunidense e a outra via mais latino-americanista, digamos assim, mais integracionista com a América Latina. Esses dois caminhos se colocaram de uma forma tão rígida que houve o surgimento, ou a demanda a partir da década de 70, do surgimento de um terceiro caminho, que foi inclusive chamado lá no Uruguai de terceirismo, né? Justamente nessa lógica de criar, vamos tentar perceber uma outra forma, né, uma outra maneira de pensar, isso já na década de 60, 70, com a criação da revista Marcha, que ela foi uma grande responsável por popularizar os debates em torno das opções entre o Partido Colorado e o Partido Nacional, e a partir desses debates entre as duas possibilidades que surgiu essa terceira via dentro da revista Marcha, né, que na verdade era ainda mais latino-americano, né, não só propunha, né, a integração com os países da América Latina, mas construindo uma identidade latino-americana para o Uruguai, que até então se marcava como uma Europa, né, no sul da América. Grandes intelectuais uruguaios produziram muito para essa revista, como Eduardo Galeano, né, que é o autor de um livro de opinião, né, um livro quase literário, ele não tem muita pesquisa. Enfim, eu costumo dizer que eu adoro o Veias Abertas da América Latina, tenho aqui em casa, inclusive, na seção de política, mas ele não é um livro acadêmico, né? Ele é um livro que o Galeano escreveu meio que como um livro protesto, né? E tem vários livros assim, como o do Lacoste, a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, uma coisa não impede a outra. Que não seja acadêmico não impede que o livro seja importante. Né? Mas demonstra, de uma forma ou de outra, o fervilhar de ideias e o fervilhar de opções e identidades que foram sendo construídas
para o Uruguai como um lugar latino-americano, como um país latino-americano, dentro dessa lógica do terceirismo. Na década de 70, né, entre 73 e 85, na verdade, né, nas décadas de 70 e 80, o Uruguai entra, assim como a Argentina, também a partir de 73, o Brasil já estava num regime militar. Né? O regime militar do Uruguai buscava compreender qual seria a possibilidade de atuação do Uruguai. Porque sendo um regime militar, eles se pautavam muito pela lógica da defesa, né? E do contraponto a forças locais, né? Contraponto a forças que estejam, de uma forma ou de outra, conectadas, né? À existência do Uruguai. E aí, obviamente, o Uruguai se encontra diante de dois países muito maiores, e esse pensamento militar pensava, bom, então, se a gente tem o Brasil, a gente tem a Argentina, nós não podemos competir, né? Diferente da posição da Argentina, por exemplo, que via o Brasil como um rival possível, né? Junto a Paraguai e Bolívia, né, o regime militar uruguaio buscava pensar, né, enfim, classificar quais seriam os possíveis ganhos que o Uruguai poderia ter em meio a essa rivalidade. Né? De uma forma ou de outra, meio como um realismo. Tem um autor argentino, me esqueço o nome dele agora, mas é um autor argentino que fala de realismo periférico. Né? Então, diante de Brasil e Argentina, o que o Uruguai pode ganhar? Que tipo de vantagem ele pode ter, né? Isso no cenário internacional, enquanto que no cenário interno havia uma grande ênfase na ideia de fronteiras ideológicas, de combate ao comunismo, de combate à subversão, e inspirada muito pela doutrina de segurança nacional, formulada na Escola das Américas, lá nos Estados Unidos, e levada a cabo por todos esses regimes militares. Na década de 80, né, principalmente depois da Guerra das Malvinas, houve uma reflexão sobre a relação muito próxima dos militares com os Estados Unidos. Né? Uma vez que os Estados Unidos não sustentaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, o famoso TIAR, em favor da Argentina, privilegiando a Grã-Bretanha. Né? Isso gerou uma reflexão no Uruguai, principalmente, tanto entre os militares, mas também dentro da sociedade civil, entre os pesquisadores, sobre a questão da livre determinação, né? Ou seja, pode-se contar com os Estados Unidos ou não se pode para garantir a independência ou as questões de segurança do próprio Uruguai, né? Já muito marcado, né, pela discussão sobre o colonialismo, veias abertas da América Latina e tudo mais, mas também o início das reflexões macroeconômicas da lógica de integração que na década de 90 viria com o Mercosul, né? E aí sim se insere 100% aquilo que o Bisozeiro vai chamar de problemática internacional do Uruguai, né? Porque qual que é a questão? Diferente de Brasil e Argentina, que sempre viram o Mercosul de uma forma ou de outra como uma forma de ganhar vantagens para a sua economia, o Uruguai teve que se preocupar nos efeitos diretos que essa internacionalização, que essa integração econômica poderia trazer para o seu mercado, né? Porque, e aí a problemática internacional, né? É interessante esse termo, porque é trazer o internacional para dentro e não levar o doméstico para fora. Isso é bem interessante, porque para o Brasil e para a Argentina foi levar o doméstico para fora. Oportunidade para as empresas brasileiras e argentinas, alcance de novos mercados consumidores e tudo mais, mas no Uruguai se desenvolveu essa percepção de, ok, mas isso está vindo de fora, né? Não que necessariamente se vindo de fora seja ruim, mas é que a gente vai ter que se adaptar com o aprofundamento das práticas do Mercosul, principalmente na parte de regionalização econômica e social, mas também porque nesse período da década de 90, o Uruguai entra na Organização Mundial do Comércio e se engaja nos projetos da ONU, da Organização das Nações Unidas, como o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio e as missões de paz. E o Uruguai, que sempre teve uma administração muito voltada para questões locais, nacionais, de repente começa a se deparar com responsabilidades internacionais desenvolvidas. Agora, no começo do século XXI, o Uruguai enfrenta algumas outras questões, né, bem interessantes, tanto regionais quanto internacionais, que marcam de uma forma ou de outra a atuação do país no cenário internacional. Né? Por um lado, há que se pensar os efeitos das crises regionais, né? Porque aí quando a gente fala de crise regional, a gente pode pensar hoje com o fim da Unasul, mas na verdade essas crises regionais que vêm acontecendo para o Uruguai, que é um país pequeno, né, muito ligado economicamente à Argentina e ao Brasil, acaba sendo importante a gente lembrar que essa crise regional começa já com a crise argentina em 2001, né, e vai avançando
em direção à crise de 2008, depois a crise das commodities, depois, enfim, hoje em dia a crise do fim da Unasul, né? Enfim, a ascensão da direita, da extrema-direita e do proto-fascismo na região. Então, essa crise regional e os efeitos no Brasil, no Uruguai, perdão, são muito importantes para entender a situação atual do país. Ao mesmo tempo, a internalização das políticas do Mercosul trazem novas lógicas de competição econômica para o Uruguai, num caráter mais regional, enquanto que, tanto no Mercosul como na Unasul, o Uruguai se encontra como um sócio pequeno. E aí a gente se depara com a situação do país hoje em dia, justamente de como que o Uruguai vai conseguir obter algum tipo de vantagem se ele é um país pequeno, economicamente, demograficamente, socialmente, ideologicamente, né, politicamente, diante de países muito maiores e com muito mais influência, não só dentro do Mercosul, mas também dentro da Unasul, né, como Colômbia, Chile, mesmo Bolívia, Venezuela, né, e o Uruguai aí como um sócio pequeno, né, um país que tem uma taxa de crescimento demográfico de quase 0%, né, e que se depara se depara com essa situação de se pensar, né? O pensamento, então, sobre o Uruguai internacional é aquilo que a gente poderia classificar como um pensamento geopolítico, porque ele tenta pensar o que o país pode fazer com os seus recursos e qual a sua atuação mais em política externa. Então é interessante perceber isso, ao contrário da Argentina, do Brasil e do Chile, esse pensamento não se estruturou tanto em torno da organização interna do país, né, e da reestruturação da economia, da sociedade e tudo mais, né, e sim na participação internacional daquilo que o país poderia fazer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, porque como é Uruguai, a gente tem pouca informação e achei importante repassar tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de tema, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir o canal, de fazer, enfim, de compartilhar esse vídeo se vocês curtiram, curtir aqui também, apertar o sininho, enfim, todas essas questões. Tá bom? A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais.